jovem à frente de uma área crítica de uma grande empresa. Quem é que não sonha com isso? Pois bem, é possível, desde que, obviamente, se tenha talento, desenvolvimento e, claro, muita força. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a nossa convidada. Você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empreendedora, mãe, psicóloga, e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, sou psicóloga, cantora, compositora e empreendedora cultural. E estou hoje mais uma vez trazendo aqui um assunto junto com Samela muito importante, né? Que é o marketing, que é a força da mulher num grande negócio, que é esse que você toma conta, Diana. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Diana. É um prazer imenso estar aqui com você que representa essa força jovem feminina à frente de uma área crítica e que não somente traz resultado, mas traz prêmios. Então, é isso que a gente também quer muito que você compartilhe aqui com a gente. Mas antes, eu queria agradecer as empresas que estão nos apoiando, nos patrocinando. É graças a isso que a gente pode estar aqui recebendo as convidadas e compartilhando todas essas histórias com vocês. Então, eu queria agradecer a Esther Bom, à Unimed Natal, ao Instituto de Radiologia, ao Boticário, ao Empoder Academy e à Clínica Harmony Harris, empresas que acreditam na força feminina. E se você está no YouTube, não esqueça, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, que isso é muito importante para a gente. Muito bem, temos aqui Diana Peta. Nossa, vamos aqui, vou tentar resumir, porque eu acho que deve ter aqui umas 15 laudas de currículo desta mulher. Eu acho que tem um currículo e tem um release aí junto. Mas eu vou apresentar para vocês quem é Diana Peta. Bom, primeiro, o mais importante, Diana Peta é a mãe apaixonada da Anitta e esposa do Samuel. Está na liderança do setor de marketing do Natal Shopping, empresa administrada pelo grupo Ancar. É formada em comunicação social. Aqui no RN, já foi gerente geral da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN, gerente de marketing da InterTV, que é afiliada da Globo, né, aqui no RN. E hoje também atua como voluntária na Jarne, sendo vice-presidente da instituição. E, recentemente, recebeu vários prêmios, e é por isso que a gente quer escutar essa jornada de sucesso e com todas essas premiações. Seja muito bem-vinda. Como é que esse feminino potente faz essa história e chega até aqui? Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho, principalmente desse assunto, assim, quando é para falar de feminino, é algo que realmente me encanta, né? Eu sou uma entusiasta aí da pauta, do tema, e eu acho que a gente tem que discutir mesmo, né? Para a gente ser exemplo e mostrar aí para tantas o quanto a gente pode, né? E eu gosto muito de trazer no meu currículo esse primeiro tema aí, ser mãe de Anitta, porque eu acho que é algo que a gente pode inspirar e que a gente pode motivar muito, né? Eu sou líder também de uma equipe e eu me vejo muito na responsabilidade mesmo de mostrar para as pessoas que a gente tem como conciliar, né? Que esse conciliar a vida pessoal com a vida profissional é algo totalmente possível, né? Isso não faz de você menos capaz ou que você tenha entrega menores, né? E para mim é uma felicidade o resultado que a gente tem construído hoje à frente do setor de marketing do Natal Shopping, né, que eu estou à frente. A gente realmente tem conseguido construir uma história bacana, se diferenciar com entregas, assim, com uma preocupação não só na parte comercial, mas também na parte social, que eu acho que é esse o grande diferencial, né? E, recentemente, esse prêmio que a gente conquistou, eu acho que diz muito sobre isso, né? A gente conquistou um prêmio numa categoria que é a categoria mais concorrida do país, que é a parte de promoções e eventos, e o prêmio que a gente conquistou traz muito da história de como a gente está construindo a conexão com essa nova geração que se forma, né? A gente sabe do desafio, a gente sabe que não é fácil, só ajeitar aqui, a gente sabe que não é fácil a gente construir uma conexão com uma geração hoje em dia que é cada vez mais ativa, cada vez mais exigente, que tem outras frentes aí para se preocupar. E eu acho que o desafio que toda marca tem hoje em dia é entender como é que ela vai construir com propósito, né? E quando a gente fala de propósito, a gente fala de verdade. E aí eu acho que esse prêmio diz muito sobre isso. Esse prêmio ele foi muito comemorado porque fala muito sobre isso. A Nath, que é a mascote, que
foi quem levou o prêmio. Ela nasceu justamente para ser embaixadora de causas sociais, de causas sustentáveis. E esse reconhecimento aí veio para a gente como uma grande alegria. Que maravilha. E as crianças são loucas pela Nath, né? Minha filha, quando chega no Natal Shopping, só quer saber da Nath, do Parque da Nath. Então, assim, vocês conseguiram realmente, não só a nível do prêmio, né, dessa indicação, mas realmente se vincular com essa categoria, com esse segmento, que é o segmento infantil, né? Vocês, de fato, conseguiram emplacar aí a Nath e conectar com as crianças de verdade, né? Isso. A Nath, ela tem um pouco mais de 1 ano, né? Então, ela nasceu... eu acho que toda essa parte que a gente fala de storytelling da Nath, ela foi muito bem amarrada. E o cuidado que a gente tem de cuidar, de como a gente vai apresentar tudo que a Nath está inserida, eu acho que faz muito do que ela é hoje. Né? Então, é como eu disse, a gente busca essa conexão para que a gente consiga comunicar com um propósito para essa geração. E isso a Nath consegue, isso é o grande diferencial, né? E me corrija se eu estiver errada. A Nath é fruto de um concurso cultural, né? Sim, ela é fruto de um conjunto cultural, de um concurso cultural. A gente partiu da premissa que a gente fala muito no marketing, que é a gente fazer com e não para. Né? Então, a gente construiu com o cliente, a gente envolveu o cliente para entender o que é que você acha, quem você acha que representa para você o Natal Shop, que representa para você o Rio Grande do Norte. E nasceu a Nath, que faz todo sentido. Ela é um elefante, porque é o formato do Rio Grande do Norte. Ela é amarela, que é a cor da Cidade do Sol. Né? O nome dela é Nath, porque é de Nath, de Natal Shopping. De Natal Shopping. E ela nasceu já para ser a cara de tudo isso que a gente representa aqui no estado. E ela emplacou de uma forma muito positiva, né? Então, eu acho que a construção de toda a história que tem por trás da personagem, toda a entrega que a gente pode fazer. Tem um projeto que ela faz, que eu queria muito falar para vocês, que é incrível, que é o Nath nas Escolas, que é um projeto social. Ela fez um livro, né, que a gente fala sobre sustentabilidade para a primeira infância. Então, aqueles primeiros ensinamentos sobre como você cuidar do meio ambiente, como você fazer aquela reciclagem básica. E aí, através desse livro, nasceu o projeto Nath nas Escolas, onde a gente vai para escolas públicas, levar essa educação sustentável, essa educação ambiental na primeira infância. A gente faz a distribuição do livro, a gente vai com a Nath, faz uma peça. Então, assim, é realmente assim, muito gratificante a gente chegar e ver o impacto que a gente consegue causar. Né? Então, eu acho que, hoje em dia, as marcas, as empresas, elas precisam ter esse olhar e essa responsabilidade de qual o papel que você tem para a sociedade. Né? Você tem que ser agente transformador local, e a gente se coloca muito nesse papel. E como a gente vai transformar? Né? Que tipo de transformação a gente pode promover para a sociedade? E, através da Nath, a gente achou essa frente, né, através da sustentabilidade, e ela tem feito um papel excelente. Hoje em dia, as escolas procuram a gente para que a gente leve a Nath e para a gente introduzir esse tema aí para as crianças. Que coisa maravilhosa. E eu fico pensando que o Natal Shopping, ele faz parte de uma holding, né? Sim. E você acabou de falar sobre os impactos locais, né, de cada operação, ou seja, o desafio grande hoje que eu vejo em muitas operações que fazem parte de holding é justamente não se desconectar do local onde você está. Então, o que eu entendo é que o Natal Shopping conseguiu criar não somente uma iniciativa que faz essa conexão com a localidade, com as comunidades, mas também de mostrar a relevância disso para fora, quer dizer, para a empresa como um todo, né? Isso. Como é que foi que a empresa entendeu, viu esse projeto, as premiações? Como é que foi isso? O impacto que você causou, você, sua equipe, claro, né, todo mundo, dentro da empresa num âmbito maior. A gente chama isso de pertencimento. Né? Então, o Natal Shopping, ele trabalha muito o pertencer ao Rio Grande do Norte. A gente tem um pertencimento, a gente faz parte da ANCAR, que é a nossa administradora de shopping, que ela tem até uma sócia que é canadense, que é a Ivanhoe, mas nós somos potiguares, nós somos daqui, da terra. E esse trabalho de valorização local é algo que a gente tem um olhar e um cuidado muito grande, né? Não só com a nossa cultura, com nossos artistas, com a nossa identidade. Então, a gente acredita que tudo isso transmite a nossa marca, né? Então, a gente tem muito cuidado com tudo que a gente vai lançar. Foi assim com a Alpendre, que a gente lançou agora, que comunica com uma personalidade muito forte localmente. Foi até uma situação engraçada, porque quando a gente foi apresentar para o Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde fica a ANCAR, as pessoas não sabiam o que era um alpendre. Até a gente conseguir comunicar e falar
o quanto isso fazia sentido localmente, né? O quanto pertencia para a gente localmente a palavra alpendre, o quanto remetia para os potiguares a algo positivo, né? Então, a gente tem esse senso de pertencer e assim a gente sempre trabalhou, né? Então, quando a gente ganhou esse prêmio agora para a Ancar, para o Natal Shop foi o primeiro prêmio, né? Ele ganhou um prêmio na Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. Foi o primeiro prêmio do Rio Grande do Norte, na verdade. Nunca nenhum shopping aqui tinha conquistado esse prêmio. Então, para a gente, realmente é de muita relevância, né? Eu acho que a gente consegue ter o reconhecimento do trabalho que está sendo feito e a confiança, né? Eu acho que nada melhor do que o reconhecimento para as pessoas saberem que a gente tá no caminho certo, né? Então, a gente comunica local, a gente comunica com pertencimento, que é para mostrar que a gente pertence aqui da terra mesmo. Conecta, de verdade. Né? E você sabe uma coisa que eu estava pensando? Que ela não é só mulher, mas ela é mulher jovem nordestina. Trabalha numa empresa que está para além da nossa localidade com todas, e a gente sabe disso, isso não sou eu que digo, os estudos todos falam sobre os preconceitos que existem em relação à mulher, em relação à idade, a gente tem um etarismo, às vezes, às avessas. Sim, com né? certeza. Às vezes as pessoas não acreditam muito nos velhos, mas às vezes também não acreditam muito nos jovens, né? E a questão né, de ser nordestina também. Então, isso tem um valor muito grande, né? E eu acho que, principalmente para quem está assistindo a gente, de mostrar o quanto sim é possível, né? Eu sou mulher, eu sou nordestina, eu sou jovem, será que eu posso? Olha aqui na bancada nossa aqui, Pode. mostrando que é possível. Como é que foi esse caminho, assim? Certamente com muito investimento em desenvolvimento, em estudo, enfim, mas como é que foi isso para a Diana mulher? Com certeza, com muito, muito esforço, né? Assim como é para todo mundo, mas que é um caminho totalmente possível também, né? Eu acho que para mim, eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa muito esforçada. Eu sempre sabia assim que onde eu queria chegar. Eu sou formada em jornalismo, minha formação mesmo é em comunicação social e eu fui para a área de marketing quando eu fiz realmente o mestrado, que foi quando eu resolvi aí entrar para essa área de marketing. Agora, eu acho assim que realmente eu tive muita sorte também das portas que foram abertas para mim, que a gente sabe que nem todas realmente conseguem ter essa oportunidade. A gente tem que realmente fazer essa avaliação. Então, é por isso que hoje eu vejo esse trabalho social como sendo algo de muita importância. E, principalmente, todo trabalho social que a gente pode fazer quando a gente está empoderando mulheres, mais ainda, né? Hoje eu sou voluntária também da Junior Achievement no Rio Grande do Norte, que é uma ONG que trata e que trabalha também o empreendedorismo para jovens, né? E tem uma frente totalmente voltada também para meninas, né? Então, a gente fez uma ação super bacana, por exemplo, no Dia das Mulheres, que foi que tipo de recado você daria para uma menina hoje que está começando, né? Para a gente falar para meninas do Brasil inteiro. Eu faço, por exemplo, momentos de empresário sombra, onde eu paro um dia e eu recebo um jovem para passar um dia comigo e ele vê como é meu dia a dia, como é que a gente faz, quais são os desafios, o que é que precisa, como é que eu comecei, e aí tem um momento quase de 1 hora que também eles ficam fazendo perguntas, né? Então, eu acho que chega um momento que também a gente tem que retribuir. Eu falo muito para elas, assim, para as meninas que eu recebo nesse momento de sombra, que quando você chegar lá em cima, você estende a mão e puxa outra com você, né? Que aí, se você já atingiu aquele local, que é um local privilegiado, diferenciado, mesmo sendo com muita luta, que você abra caminho para outras, né? Que existe, sim, a oportunidade para você abrir caminho para outras. Então, esse outro trabalho hoje que eu faço junto com a Jarne, aqui no Rio Grande do Norte, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, né? Eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho para você fazer um pouco do social, para você, né, se doar um pouco. Se o que você tem é o conhecimento, compartilhe, passe à frente, empodere, motive. Isso já diz tanto, né, sobre quanto você pode fazer a diferença na vida de alguém. E é por isso que se fala tanto das empresas humanizadas, né? Saiu agora um último relatório que é de um instituto nos Estados Unidos, semelhante ao IBGC aqui no Brasil, que mostrou que as empresas humanizadas, né, ou seja, as empresas que de fato se comunicam com o seu público, que de fato têm ações sociais para suas comunidades, que impactam os locais onde elas atuam, e tem a questão do capitalismo consciente,
essas empresas, quando você olha o crescimento delas, elas crescem muito parecido com outras empresas nos primeiros 5 anos, mas depois elas crescem exponencialmente. Tem algumas que chegam em 30 anos, em 20 anos, a crescimentos de mais de 2.000%. Sim. Né? E aí são empresas americanas, né? Mas eu acredito que isso é um retrato para a gente de tudo isso que você está falando, quer dizer, do negócio com propósito, né? Das questões de responsabilidade, da conexão com as comunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tem muita gente que da área de comunicação que está aqui querendo se inspirar em você e assistindo e pensando como é que eu faço para chegar lá. Mas tem uma coisa que quando você faz uma pesquisa com todas as grandes empresas no Brasil e também fora do Brasil, quando você pergunta aos CEOs ou quando você pergunta aos colaboradores qual é o problema mais evidente na sua empresa, o que precisa melhorar? Primeiro lugar ou segundo lugar, em geral, está comunicação. Sim. Né? Porque comunicação, ela envolve tudo. Ela envolve gestão de risco, ela envolve a parte comercial, ela envolve endomarketing, ela envolve clima organizacional. Comunicação é absolutamente tudo. Afinal de contas, os humanos estão aqui neste mundo para se comunicar. E aí eu queria que você, hoje, executiva de uma grande empresa na área de comunicação, dissesse para a gente como é que você está enfrentando os desafios que são naturais, né, de comunicação e quais são os elementos chaves que você lança a mão para conseguir superar esse desafio. Olha, o desafio hoje é grande, hein? Principalmente quando a gente fala desse ambiente que a gente está inserido, onde todo mundo é comunicador. Né? Hoje em dia, todas as pessoas têm o poder de comunicar, o poder de impactar. Então, você tem que ser realmente muito assertivo nos canais. E aí, eu falo muito para a minha equipe que para cada estratégia, você vai ter ou para cada ação, você vai ter uma estratégia diferente, né? Então, depende muito do que a gente quer comunicar. E aí, hoje, a gente tem N possibilidades, né, de comunicação, de canais que a gente pode usufruir. Né? Uma coisa que a gente tem investido muito, que a gente tem investido bastante, é entender cada vez mais o nosso consumidor. Né? Então, essa parte de CRM, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de você conseguir customizar uma jornada, é hoje um grande diferencial para as empresas, para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com comunicação. Que nada mais é do que você comunicar certo para a pessoa certa. Nem todo mundo quer saber sobre tudo, né? Talvez eu, Diana, não queira saber informação, por exemplo, sobre esporte. Então, você saber o que você vai comunicar para quem, isso é muito importante. E para isso, você precisa entender o seu cliente. Então, eu acho que a gente tem trabalhado muito e a gente tem colocado bastante esforço em entender consumidores através de perfis, né, através de personas, e a gente conseguir comunicar e ser mais assertivo com cada persona. Eu acho que assim a gente não só comunica de uma forma assertiva, de uma forma que agrade o consumidor. Obviamente, quando a gente fala de comercial, a gente consegue converter de uma forma também mais positiva, né? Sim. É o que a gente também espera comercialmente, né? E você tem uma comunicação para cada cliente que você tem ali. É um trabalho diário que a gente faz através de dados dos nossos clientes em diferentes fontes que a gente acaba conquistando esses dados, e através daí você conseguir analisar esses dados e comunicar. Que eu acho que hoje, para quem trabalha na parte de marketing e comunicação, é uma frente que realmente tem N possibilidades, que é essa parte de ser analista dos dados, de você conseguir entender o seu consumidor, entender o seu cliente. Então, eu acho que hoje o que a gente tem assim, de grande esforço de comunicação é uma comunicação mais assertiva, focada em personas. E, gente, olha só, eu entendo que isso foi um aprendizado importante para quem está escutando aqui. Comunicar não significa somente você saber falar ou você ter uma boa ideia para passar à frente. Hoje, comunicação, se você é estudante de comunicação, se você é recém-formada, se você está nessa jornada de carreira, você precisa entender que hoje é preciso analisar todos os dados para que você possa fazer boas escolhas, inclusive em relação à comunicação. Né? A comunicação hoje também passa por essa granularidade de você garimpar os dados, de você saber o que você vai comunicar para quem você vai comunicar para o resultado ser Sim.
efetivo, eficaz, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Eu fiquei pensando aqui, sei que a gente vai se encaminhar aí para os últimos minutos, mas conheço Diana e fico pensando assim, nesse ambiente, né, que você cresceu também, de criativo, porque você é uma mulher extremamente criativa. Quem chega perto de você, de repente tem o Alpendre, tem a Nath, não sei o quê. Eu acho que o Natal Shopping tem uma história aí de antes e depois da sua presença lá. Mas fico pensando assim também nesse ambiente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer sua mãe, e vejo assim como ela é criativa, é cultural, é inserida na arte. Eu acho que você também passou por isso durante sua infância, né? Que eu acho que reverbera aí nos dias de hoje. Mas eu fiquei encantada assim com o lugar, com o espaço, que eu acho que deve ter dedo seu também no meio daquilo. Esse ambiente fértil assim de pessoas criativas junto de você, né? Não só você ter desenvolvido isso, mas você também tem um ambiente que é muito favorável a essa sua cabeça pensante aí. Sim. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de uma revista da HSM, que é focada aí nessa parte de negócio mesmo, que fala sobre repertório, que fala sobre o quanto você ter repertórios diversos faz com que você trabalhe a sua criatividade. E eu sempre fui muito aberta para repertório, e eu acho que repertório é tudo. É museu, é cinema, é viagem, é música, é conversa com pessoas que são diferentes de você, é você conviver com pessoas diferentes, é você ver rede social, é você ver televisão. Repertório, eu acho que disso daí você consegue trabalhar a sua criatividade, você consegue ter ideias, né? Se você estiver sempre vivendo aquele seu cotidiano com as mesmas pessoas, falando sobre tudo que é igual a você não vai pensar de forma diferente, né? Então, eu busco muito isso, eu busco ler, entender coisas diversas e coisas diferentes. Nem sempre eu concordo, nem sempre eu gosto, mas pelo menos eu estou sabendo, eu tô com aquele repertório ali para agregar em alguma coisa na minha vida, né? E eu gosto muito de conversar isso com o meu time também. Tenha um repertório, veja notícias, tem um assunto para você conversar com o lojista, tem assunto para você conversar com o cliente, além do universo que você vive, né? A gente não está dentro de uma bolha. A sociedade hoje, como eu disse, ela é muito plural, né? E a gente tem que seguir, a gente tem que se inserir nisso, a gente tem que conseguir ser plural mesmo nesse sentido. Eu acho que isso trabalha muito a criatividade, Tanda. Com certeza, não tenho dúvida, até porque as bolhas e essa uniformização, seja de pensamento, de costumes, etc., funda, vou até ser redundante, funda o fundamentalismo. Sim. Quando você vê essas pessoas que são extremamente fundamentalistas, com aquelas verdades absolutas, que muitas vezes acabam até tendo aquela violência, né? Tem um episódio de Black Mirror que eu adoro, que fala... aliás, eu sou alucinada por Black Mirror, e que fala que é um óculos lá que você vê as pessoas como insetos, e aí você mata porque você acha que aquilo ali faz mal. E eu fiquei fazendo essa referência de que essas bolhas, na verdade, fazem com que a gente olhe o resto do mundo como algo inútil, diferente, etc. E acaba, muitas vezes, sendo contrário à própria vida, né? A essa possibilidade de você viver de maneira plural. Então, quando você fala de repertório, eu acho isso fantástico, porque é na diferença Sim. que você constrói novas possibilidades de se reinventar ou de reafirmar coisas que você acredita, mas sempre dentro desse caráter diverso, ou né? então é assim que a gente cria os padrões, né? Se a gente está sempre com aquele mesmo repertório, se a gente está sempre repetindo aquilo, é assim que nascem os padrões também. Exato. E como é que a gente vai quebrar esses padrões, né? Recentemente eu participei de um evento no Rio de Janeiro que é o Web Summit. Então é o maior evento de inovação e tecnologia que normalmente acontece em Lisboa. Fiquei morrendo de inveja de quem foi. Foi maravilhoso. E aconteceu esse ano no Rio de Janeiro. Uhum. E aí a grande discussão do evento, de uma forma geral, foi inteligência artificial. Não se falou de outra coisa. Inteligência artificial, você sai dali louco, né? Meu Deus do céu, vou chegar e vou começar a usar todos os aplicativos de inteligência artificial. Mas eu vi um palestrante que falou algo que me marcou muito, que ele disse que inteligência artificial nada mais é do que repetir padrões. Quanto mais você pergunta uma coisa para aquela máquina, ela vai repetir. Porém, ela repete em base nos padrões que a gente tem hoje. Então, se você chegar hoje para uma máquina e perguntar assim, por favor, me dê ChatGPT, me fale sobre um CEO de uma grande empresa. Ele provavelmente vai te dizer que é um homem branco, de uns 47 anos, mais.
Se a gente não mudar a sociedade para que ela entenda que uma mulher negra, da idade que for, ela pode ser um CEO de uma grande empresa, mesmo a inteligência artificial vai continuar repetindo esses padrões. E a gente não vai conseguir mudar esse padrão. Então, tem muito da nossa participação aí como sociedade também para que a gente mude esses padrões. O repertório está aí para isso, a gente ser plural, a gente ser diverso, está aí para isso. Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que outro assunto que eu acho muito legal é que hoje em dia as pessoas elas podem escolher onde querem trabalhar, né? A gente está numa sociedade onde são os jovens que dizem, não, essa empresa aqui tem um propósito parecido com o meu, quero trabalhar aqui, né? E hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que tem, por exemplo, um comitê de diversidade para a gente trabalhar dentro, para que a gente consiga discutir o que é que a gente faz de certo, o que é que a gente não faz, a gente é diverso, a gente é inclusivo, a gente não é, e a gente ter esse olhar realmente genuíno, esse olhar verdadeiro, para a gente entender que a gente precisa melhorar a sociedade, que a gente precisa ter um olhar mais amplo, né, sobre isso. E é um assunto que realmente, assim, quando eu falo de diversidade, por exemplo, diversidade de gênero é o que mais chama a minha atenção. É a gente conseguir mostrar que mulheres podem alcançar lugares de destaque, né? Eu quero ser exemplo disso. Eu sou mãe, como eu disse, e eu quero que minha filha, minhas sobrinhas, elas se vejam em mim, sabendo que a gente pode construir um lugar de destaque. Agora, a gente só consegue isso com muita discussão, trazendo essa pauta e atuando aí em sociedade para que a gente consiga construir isso de uma forma diferente. Gente, olha só, que prazer de ter você aqui. Um imenso prazer, de verdade. Eu acho que mulheres potentes e inteligentes, elas têm muito a contribuir. E se você que está assistindo, você que é da área de comunicação, ou que não é da área de comunicação, de marketing, de comunicação social, inspire-se e lembre-se que é possível, mas que não cai do céu, né? Sim. Então, a gente precisa, inclusive para a gente estar no lugar certo, na hora certa, para que as pessoas deem oportunidades, é preciso que a gente tenha um esforço para a gente chegar nesse momento certo com a pessoa certa, com aquela preparação que dá a possibilidade de selar o cavalo. Verdade, é isso. Vamos lá, vamos nos preparar para que a gente consiga aí alcançar todas essas possibilidades, agarrar todas elas. Parabéns por essa jornada toda, viu? Que venham muitos mais prêmios, muito mais sucesso, que a arte que está aí perpassando e lhe dando esse repertório tão amplo, que Tanda trouxe aqui para a mesa, né? Que potencializa a criatividade, que essa arte se expanda ainda mais e perpasse aí por outras meninas. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês também por darem espaço aí para várias mulheres, para que contem história e que possam inspirar outras. Muito obrigada, Diana. Eu sou sua fã, então já queria trazer há um tempão quando você voltou do prêmio agora. Pronto. Obrigada por Pois obrigada agora você tem mais uma fã. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada.